Chegou a hora da gente falar da saúde do nosso corpo. No Momento Saúde de hoje, vamos saber as causas, sintomas e tratamentos da hérnia de disco. Olá, hoje vamos falar sobre hérnia de disco. Hérnia na medicina é tudo que sai para fora do limite normal anatômico. A hérnia de disco é quando o disco vaza para fora do limite normal anatômico e comprime as estruturas nervosas. Qual que é a causa da hérnia de disco? É uma mistura entre genética e o estilo de vida. A genética é o que a gente herda. Esse tecido que segura o disco no meio, esse gel, ele pode ser mais forte ou mais frágil, depende de cada um. Mas só ele por si só não vai conseguir o paciente ter uma hérnia de disco. Vai também ter uma mistura da outra parte, que é o estilo de vida, que influencia na possibilidade de desenvolver uma hérnia de disco. Sobrepeso, exercícios extenuantes, sedentarismo, ergonomia no trabalho. Mas não estou falando de 6 meses, 1 ano, estou falando de uma vida, 10, 20 anos, trabalhando em uma posição ruim, carregando peso, posições inadequadas, você vai tendo a possibilidade de colocar muita pressão nessa malha, que é o disco, podendo rasgá-lo e com isso formar a hérnia de disco. Os sintomas são bastante variados, mas de uma maneira geral eles são dor lombar, uma dor que geralmente ela piora com uma posição, melhora com outra. A dor também pode ser irradiada para um ou ambos os membros inferiores e nos casos mais graves também ocorrer, quando a compressão do nervo é muito grande, uma perda de força, uma alteração de sensibilidade, dormências, formigamento nos membros. A prevenção seria manter um peso adequado, manter uma boa musculatura, manter saudável, fazendo atividade física. A gente sabe que uma atividade física, ela acaba nutrindo o disco e isso acaba deixando o disco mais forte e evitando até uma hérnia de disco. Lógico, não estou falando de exercícios extenuantes, muito, mas de uma maneira adequada, 30 minutos, algumas vezes por semana. Isso ajuda na prevenção da hérnia de disco. O tratamento, na maioria dos casos, a gente apenas medica com medicações e pode também associar uma fisioterapia ou acupuntura. Em 90% dos casos, com essas medidas, a gente melhora e o paciente ele fica assintomático e retorna às suas atividades. Só que 10% dos casos são aqueles casos que o paciente ou não melhora, não sai da crise, ou começa a ter crises recorrentes. Em um ano começa 2, 3, 4 crises. Nesses casos, a gente pode analisar com bastante cuidado com exames de imagem, que são a radiografia e principalmente a ressonância magnética, indicar tanto bloqueios de dor, infiltrações, para alívio da dor, mas dependendo do grau da compressão, por isso é importante uma avaliação do especialista, nesses casos pode ser indicado uma cirurgia. A cirurgia da hérnia de disco são cirurgias cada vez atualmente menos agressivas, com cortes menores, com pouca perda de sangue, pouca dor no pós-operatório e uma recuperação precoce. Procure um especialista, porque ele pode orientar o melhor tratamento para você e muitas vezes evitar um agravamento do seu problema. Momento Saúde de hoje foi com o Dr. Luciano Miller, que é ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein. O Instagram do Dr. Luciano Miller é @drlucianomiller. DR de doutor, DR Luciano Miller, com 2 L's. Dr. Luciano Miller. Quinta-feira,